As escolas estão fechadas por causa do coronavírus. E o transporte escolar, você está pagando? Precisa pagar ou não? Continua comigo que eu vou te dar toda a explicação. Este vídeo é para você que pediu no meu canal para falar sobre o tema transporte escolar, pago ou não pago. Mas antes de começar, se inscreve no canal, não caia na roubada, ativa o sininho de notificação, dá um like e deixa os seus comentários. A pandemia do coronavírus trouxe a quarentena. A quarentena deixou as pessoas em casa e muitos comércios e escolas fechadas. E aí gerou um problemão das chamadas questões do direito do consumidor. E o transporte escolar é uma dessas dúvidas. Vamos lá, eu recebi aqui através do canal muita gente preocupada, gente que tem filho, gente que já contratou no começo do ano, através de um contrato, uma mensalidade para que o transportador escolar pegue o seu filho de manhã ou à tarde e retorne com ele depois das aulas. Ok, meu filho não está assistindo aula, eu tenho que pagar ou não? A questão é complexa e nós fomos recorrer ao Código de Defesa do Consumidor. Mas antes de te explicar, eu quero trazer para você duas experiências que eu fui pesquisar com dois conhecidos que trabalham como transportadores de alunos para o colégio. O primeiro deles trabalha com uma perua escolar na zona norte de São Paulo. Ele transporta diariamente 42 alunos. E eu liguei para ele, perguntando como é que está sendo essa tarefa agora de receber ou não. Ele me disse o seguinte: Lordelo, dos 42 pais de alunos, 10 depositaram o dinheiro integral e 32 não me pagaram absolutamente nada. A outra entrevista que eu fiz por telefone foi com uma transportadora escolar que trabalha na Zona Sul de São Paulo. Ela disse o seguinte: Lordelo, eu faço transporte escolar, liguei para todos os pais de alunos e propus um desconto de 30% na mensalidade nesta época e posteriormente as aulas vão ser repostas, eu vou atender os alunos e aí nós vamos fazer lá na frente uma composição de valor. Ela me disse que alguns pais aceitaram e outros pais não aceitaram. Deixa eu te explicar uma coisa. A relação entre o transportador escolar e o pai do aluno normalmente é feita através de um contrato que dura o ano letivo como um todo. E uma coisa curiosa que muitas vezes você já deve ter reparado, que no mês de julho, que é no mês de férias, no mês de janeiro, que também é o mês de férias, você paga o transporte escolar. E por que isso ocorre? O transportador escolar, ele tem uma série de custos. É o custo do carro, é o custo do combustível, ele paga seguro. Então ele faz um cálculo desse custo e ele dilui esse custo em 12 meses. E isso ele passa para os clientes. Por isso que, eventualmente, nos meses onde não há aula, você tem que pagar o transportador escolar. Mas e agora? Que nós estamos em época de ter aula, o governo determinou não ter aula, eu pago ou não pago o transportador? Eu já falei bastante sobre o problema. Vamos agora encaminhar as soluções. E para isso, eu fui estudar o Código de Defesa do Consumidor e também as orientações do PROCON. Entenda uma coisa, quando você faz um contrato e existe um contrato entre o pai do aluno e o prestador de serviço de transporte, esse contrato ele tem algumas regras e alguns princípios, que é o princípio da boa-fé, que é o princípio da lealdade. O problema foi ocorrido por causa de um vírus, por causa de uma pandemia. O governo resolveu fechar o colégio. Não é culpa do transportador, não é culpa do aluno. E aí as partes têm que sentar e tentar fazer um bom acordo. O que nós entendemos é que o transportador escolar deva dar um desconto na mensalidade para auxiliar o seu cliente, o pai do aluno. Por que um desconto? Porque nessa época todo mundo está perdendo dinheiro e aí fica difícil você honrar com as suas dívidas de maneira integral. Esse desconto é muito importante para que o transportador escolar possa pagar esses custos fixos do seu veículo, que é o custo de manutenção, que é o custo do seguro, que é o custo do combustível. Então isso é muito importante, as partes se conversarem. E na verdade, esse desconto que será dado, ele pode ser jogado num futuro, quando as aulas forem repostas, em época que não é época escolar. E aí você consegue, no final, reequilibrar esse contrato e ambas as partes saírem satisfeitas. Tenho certeza que você pode estar querendo me fazer a seguinte pergunta: mas Lordelo, eu quero suspender
esse contrato com o transportador, eu quero acabar. Posso ou não posso? Tem duas situações que eventualmente você pode sim terminar esse contrato. Em algumas situações, a relação comercial de prestação de serviço entre o pai do aluno e o transportador, ela é mensal ou semestral. Se ela for mensal, a qualquer momento você pode fazer o quê? Desistir daquela prestação. Ou se ela foi semestral, o seu filho já cursou quase todo esse período, você também teria o direito de suspender realmente este contrato. Outra situação que nós averiguamos é em questão às creches. A creche, ela não é um estabelecimento de ensino. A creche é um local onde a criança é deixada, ela tem lá a sua alimentação, os seus cuidados, mas não há essa entrega de ensino. Então, nesse caso, você também pode desistir do contrato porque você eventualmente não quer mais deixar o seu filho na creche. Mas, se o seu filho está cursando algum tipo de aula, ou seja, é ano letivo, estamos hoje com as aulas paralisadas, mas em breve essas aulas retornarão e o seu filho vai querer concluir este ano, não sair perdendo com esse ano de pandemia de coronavírus. Portanto, nesse caso sim, nós entendemos que você não pode suspender e terminar o contrato de bate-pronto, e sim fazer o que nós dissemos anteriormente, um acordo bom para as partes envolvidas. Espero que você tenha gostado desse vídeo e vai aqui um lembrete, hein? Em época de pandemia de coronavírus, nós estamos fazendo vídeos só sobre esse assunto para esclarecer o público em relação à questão da doença e também direitos e deveres em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Fica atento que logo eu posto novo vídeo.